picked up by Ingram. Lillard. This is for the win. Fala galera, está começando mais um podcast do For The Win. Meu nome é Rodrigo da Costa e nós estamos hoje aqui com Gera Lobo. Fala galera, beleza? Rodrigo Arão. E aí galera, beleza? O nosso convidado especial, Vinícius Costa, da página Bulls BR. Fala galera, prazer enorme aí, obrigado pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre a temporada do Chicago Bulls, se foi uma decepção, se estava dentro do esperado, sobre a garotada, o Lavine, o Markkanen, o Wendell Carter Jr., sobre a projeção para o draft de 2019 e o futuro da franquia. Vamos começar falando sobre a temporada do Chicago Bulls e chamando já o nosso convidado especial, Vinícius. Vinícius, o Bulls foi uma decepção ou a temporada foi dentro do esperado? Então, essa é uma pergunta muito boa, assim, depende muito do nível de otimismo de cada um, né? Eu confesso que não sou o cara mais otimista, mas esperava, até publiquei isso lá no Twitter lá, que eu esperava em torno de 35, 37 vitórias. Por quê? Na temporada passada, retrasada nesse caso, o Bulls fez 27 vitórias, chegou a 27 vitórias, e foi a temporada que o Bulls se dispôs a tancar. Então eu imaginei, bom, nós temos Markkanen crescendo, Lavine crescendo, Dan ainda imaginando crescendo, temos um Wendell Carter Jr. que é uma ótima pick, temos, e eu acreditava nele, Jabari Parker, então eu disse, poxa, me publiquei, tá lá gravado, a gente vai para 35, 37 vitórias. Debochei, inclusive, dos analistas que conhecem muito mais do que eu, agora eu reconheço, que colocavam o Bulls com 27 vitórias. Eu falei, inadmissível. O Bulls fazia a mesma quantidade de vitórias da temporada passada, em que ele tancou, claramente. Bom, resumo da temporada, a gente fez meras 22 vitórias, então eu particularmente acho que foi, de certa forma, decepcionante, mas aí varia muito do otimismo de cada um. Cara, eu acho que eu não sei se decepcionante, eu acho que até teve menos vitórias do que eu acharia que tivesse também, mas assim, eu acho que foi bom, se for para pegar algo bom dessa temporada do Bulls, eu creio que seja atuações individuais de alguns caras importantes, né? Nessa transição do time, nesse rebuild. Por exemplo, o Lavine, que para mim foi um jogador que começou muito melhor do que eu achava, estava voltando de lesão, me surpreendeu bastante. Então, assim, eu consigo colocar ele ali na lista de pelo menos top 10 do MIP, de Most Improved Player. Então, eu me surpreendeu bastante. Eu sou um cara bem crítico do Lavine, eu acho ele às vezes muito fominha, tem tomado decisões bem ruins, mas como é novo, creio que ele vai evoluindo nesse quesito. O Markkanen, que teve grandes problemas de lesão também, mas é muito bom jogador, muito bom mesmo, e também soube evoluir, soube tratar com essa temporada do Bulls. Teve o Wendell Carter Jr., que também, infelizmente, contundiu, mas é outro jogador que eu acho que tem um futuro muito bom. Então, eu acho assim, não que não tenha sido decepcionante, eu achei que o Bulls também poderia ter arranjado mais vitórias. Por exemplo, achei que até teria mais vitórias que o Atlanta Hawks, mas não creio que tenha sido assim tão decepcionante assim, ainda mais falando do que assim, o Bulls ainda, querendo ou não, eu achei pelo menos que ainda tá no tanque, tá querendo ou não, tá no tanque, ainda mais com as contusões que teve, né, muitos problemas, o Roybeck saiu, então eu achei uma temporada ok, até me surpreendi com algumas situações durante a temporada, mas creio que foi bom em alguns determinados aspectos, de um modo geral. É uma temporada, assim, é complicado de você analisar o caso do Chicago Bulls, porque aconteceu tanta coisa, né? A percepção que se tinha do Chicago Bulls em outubro, em setembro, quando a gente estava encaminhando para o começo dessa temporada, para a percepção que a gente tem agora para o final, assim, ela difere bastante, né? E, por exemplo, a situação do tanque, é difícil você imaginar um time que ia abraçar o tanque oferecendo 20 milhões para o Jabari Parker. Né? E aí eu acho que aconteceram duas coisas, que primeiro acho que é uma percepção de que a gente existiu uma certa supervalorização dos jovens do Chicago Bulls. Eu acho que assim a mídia geral, assim, a galera que cobre NBA um pouco mais de perto, superestimou talvez a capacidade e o nível
do núcleo jovem do Chicago Bulls. E ainda teve a questão de que com 10, 15 jogos estava basicamente todo mundo machucado e a temporada acabou no começo de novembro. Né? E mais, por exemplo, a questão do Fred Hoiberg, que não teve o tempo de se aproveitar de ter todo mundo disponível, mesmo achando que o Hoiberg eventualmente seria demitido de qualquer maneira, mas o timing foi muito estranho e gerou uma instabilidade até um pouco desnecessária, eu diria, né, sobre o que aconteceu na temporada do Bulls. Mas o final da temporada talvez ele tenha. Essa é a parte boa de quando você vai muito mal. É que você chega e, tipo, no final do ano, você tem a oportunidade de pegar um cara muito bom no draft e refazer ainda, né? Mas talvez foi então, um erro de julgamento do Bulls e que talvez a diretoria também se empolgou um pouco no começo da temporada, achando que talvez se desse ali alguma chance, pudesse brigar ali para 35, 37. Se você briga para 35 vitórias no leste, você vai brigar por vaga de playoff, né? Houve uma euforia um pouco exagerada sobre o que o Bulls tinha feito no final da temporada retrasada, que deixou um certo otimismo em relação aos jovens. Acho que o grande exemplo disso talvez seja o Chris Dunn, né? Que você tem um cara que a percepção dele, né, do nível dele da NBA caiu bastante, de um cara que podia ser uma peça interessante para um cara que a gente agora vê problemas em encaixar ele como um titular na NBA. Dificilmente você encontraria um time no qual o Chris Dunn seria um titular na NBA com a posição de point guard. Né? Então, coisas assim que foram acontecendo e que acabaram até confirmando que o Bulls foi decepcionante. Assim, a questão de vitórias e derrotas ela difere um pouco, porque depois de 30, 40 jogos, você perde tanto e você acaba indo eventualmente pro tanque, a questão de vitórias e derrotas ela acaba ficando um pouco meio de lado. Mas se você for em relação à expectativa e realidade, dá para dizer que o Bulls decepcionou em 2019 sim, porque o tanque não era esperado no começo e de repente o time se viu obrigado a seguir essa estratégia mais uma vez. É uma coisa que eu acredito que a diretoria não queria passar por isso de novo, mas eles estão em quarto e a chance de ter a primeira escolha é considerável. Né? Então, acho que você, Rodrigo e Gera foram muito assertivos aí, falaram um monte de coisa que dava uma hora. Se fosse no Bulls BR, a gente ia discutir uma hora sobre isso, né? Mas vou tentar ser breve aqui. Eu acho que tem 3 pontos assim que eu destacaria, né? Primeiro, aí com um pouco de clubismo, tá? Eu acho que os jovens do Bulls, o Bulls não tem elenco, o Bulls tem ali alguns titulares, não tem banco, não tem densidade, mas os jovens do Bulls, os jovens talentos, e aí eu vou colocar como Lavine, Markkanen, Wendell Carter Jr., principalmente. Vou colocar Otto nesse circuito, porque ele é jovem ainda, apesar de já vivido, né? Acho que os jovens do Bulls são melhores, minha opinião, e aí de novo, com um pouco de clubismo, do que, por exemplo, o do Hawks, né? Que você tem ali o Trae Young, que é um puta de um jogador, gosto demais, o Collins também, o Huerter, para mim Kevin Huerter, que acho que é um dos steals do draft. Acho que o núcleo do Bulls é melhor do que vários que ficaram na frente dele. Esse é um ponto. E vocês foram muito assertivos assim, nas evoluções, né? Pô, Lavine saiu de 16,7 pontos para 23,7. 3,9 rebotes para 4,7 rebotes. 3 assistências para 4,5. Então ele é um jogador de 24 pontos, 5 rebotes, 5 assistências hoje. Você é um jogador de destaque. Markkanen evoluiu pra caramba também. Hoje ele é quase um 20-10. Ele tem 18,7 pontos e 9 rebotes na sua segunda temporada. E acho que ele pode e tem chance de ser um top 20 da NBA. Talvez com um pouco de clubismo aqui de novo, mas acredito nisso mesmo. O segundo ponto que eu queria colocar é que, assim, de fato, o Bulls foi muito assolado. Ano passado também, mas esse ano foi muito assolado pelas contusões. Vocês citaram isso. Isso atrapalhou muito, muito. Né? Markkanen, Lavine no final, o Dan, em suma, Wendell Carter Jr. metade da temporada. Então, eu acho que isso afetou muito o resultado final. E por último, e acho que tão importante quanto, assim, não pode perder, o torcedor do Bulls não pode perder a constatação, não pode deixar de constatar e de cair na real, que assim, o Bulls está em rebuilding. Rebuilding não dura um ano. Esse é o segundo ano do rebuilding parte 2. E aí eu já acompanho o Bulls há muitos anos, eu via na Band
o título de 92 contra o Blazers, e de lá para cá eu vi os títulos, 5 dos 6, e acompanho o rebuild ano a ano, desde a internet de escada, muitos de vocês não sabem nem o que é, até hoje. E assim, o último rebuild durou 13 anos. Não para voltar para playoff, mas eu considero do marco, né, de quando acabou a dinastia até o ano em que o Bulls foi de fato relevante, que eu vou considerar aí não playoffs, mas estar na final do leste, né, contra o Miami. Então foram 13 anos, então não adianta querer achar que vai fazer um rebuild em um ano, e é mágico. Esse foi o segundo ano de rebuild, então o Bulls está em rebuild, ou seja, está em tank. Foi uma temporada, deveria ser uma temporada de tank mesmo, e um time como o Bulls, que é uma franquia que tinha tudo para atrair todos os melhores free agents, na minha visão, por duas razões. Uma, que tem uma história, tem um cara lá, né, Michael Jordan, o maior de todos os tempos, tem uma história de 6 títulos, e outra, prática, de ordem prática. Chicago é um dos maiores mercados dos Estados Unidos, é um dos maiores mercados da NBA. Vou comparar ali com Los Angeles, quem mais ali do lado? New York, Nova York. Eu acho que Boston é uma grande franquia, na minha opinião, mas como mercado consumidor, cidade, tamanho de cidade, não se compara a Chicago. Não, mas é que a cidade de Boston nos esportes americanos é bem forte, né? Tem o Celtics, tem o Patriots, tu tem... Bruins. Também. Então Mas, é um novo, mercado muito forte. Não, show, eu digo de novo, né? Eu não estou falando do Celtics, né? E de fato tem outros times relevantes lá. Eu digo como mercado consumidor, né? De entretenimento, de tamanho de cidade nos Estados Unidos. Quer dizer, quais são as cidades que se comparam com Chicago? Eu acho Chicago. Miami. Eu gosto de Miami. Acho Miami bem atrativo. Chicago é um dos grandes mercados mesmo. É Chicago, Filadélfia, Los Angeles, Nova York, Boston. São as grandes Flórida. cidades dos Estados Unidos. São as cidades onde rola a economia, é onde rola o movimento, é onde rola a grana. Então, tinha tudo para atrair, mas não atrai, porque você tem um FO lá disfuncional, você tem uma história desde Jerry Krause, passando por Paxson, e principalmente pelos donos, né, de descrédito de jogadores, de maltratamento, né? Então, isso tudo pesa. Então, o Chicago não é um atrativo para free agent. Não é, nunca foi. Não vou me alongar, mas nunca trouxe um grande free agent. Esse era um outro ponto que eu queria tocar, Vinícius. O Chicago Bulls, administrativamente, tem sofrido muitas críticas nos últimos anos. O general manager tem sido criticado, o dono. O que você acha que a franquia deve mudar ali internamente para o futuro? Sem dúvida, e esse é o que 99,9% do torcedor do Bulls pede, fire Gar Paxson, né, que é o Gar Forman e o John Paxson. Com todo respeito ao Paxson, que ganhou um título para o Bulls, praticamente, né, ali contra o Phoenix Suns, lá em 93, se eu não me engano. Os caras não conseguem fazer a máquina funcionar. Acho que principalmente o Forman. A gente é muito crítico do Forman, das decisões que eles tomam e tal. E dos donos, né? Mas os donos do Bulls são donos do White Sox também. São os caras que veem o ser dono de uma franquia relevante como o Bulls, o White Sox, muito mais do que grana. Até um status social, né? Um reconhecimento. Então é uma família, geracional. Hoje quem toca o Bulls é o filho, né? do Jerry Reinsdorf, é o Michael Reinsdorf, é um cara jovem, que até tem ideias diferentes. Mas todo torcedor do Bulls é muito crítico do FO, pelas decisões tomadas, pelas dificuldades de rebuilding. Então eu não sou diferente, né? Eu acho que a primeira coisa que tinha que trocar, sinceramente, é o topo da pirâmide. Seria o dono, né? Mas o cara não vende, não vai vender uma franquia. É uma das franquias mais valiosas da NBA, mas não vende porque vale mais do que dinheiro, vale prestígio. No caso dele, né? Então, prestígio social e tudo mais. Então, tinha que trocar ele, e se não troca ele, pelo menos que trocasse ali minimamente o Gar Forman. Lá em Los Angeles tem alguma coisa parecida acontecendo também, né? O Jerry Buss morreu, assumiu o filho, agora assumiu a filha. O filho estava fazendo muita besteira, a filha assumiu, enfim. Mas talvez mudar o topo da pirâmide fosse o melhor caminho também. Essas franquias, às vezes,
estão ali em reconstrução, o trabalho não vai para frente, dura anos e anos e anos. Às vezes o problema não é dentro de quadra, é fora, né? Vamos falar agora sobre as trocas do Chicago Bulls durante a temporada. O Fred Hoiberg foi demitido em dezembro, o Jim Boylen assumiu em janeiro. O Jim Boylen, ele fez um trabalho bom, estava melhor com o Fred Hoiberg. O que mudou no Chicago Bulls nesse período? Então, assim, eu sou muito crítico de ambos. Acho que nenhum dos dois tem cabedal para ser técnico do Bulls. Hoiberg foi uma aposta, um cara que foi muito bem em Iowa, fez uma carreira de college curta, mas de fato respeitável, principalmente no sistema ofensivo. Era visto como um mago ali do college ofensivamente, um jogo de bem a cara da NBA moderna, né? Um jogo de perimetral, 3 pontos, passe rápido, não explorar todo o tempo de jogo, os 24 segundos, meter bola mesmo, modelo Houston Rockets, Golden State, principalmente o Houston. Mas não foi bem. Tem que fazer uma meia-culpa, tem que dar um desconto na crítica ao Hoiberg, porque ele nunca teve nas mãos um elenco à sua afeição, à afeição do seu estilo de jogo. Né? Ele pegou um time com Gasol velho, tendo trocado Rose com Jimmy Butler. Depois, na segunda temporada, pegou os 3 alfas lá, Rondo, Wade e Jimmy Butler. Nenhum dos 3 são caras de perímetro, né? Ainda que o Wade tenha acertado mais bolas de 3 do que a carreira inteira, e que o Jimmy Butler tenha, obviamente, acerta uma ou outra, mas nenhum dos 3 é reconhecido por isso. E, por fim, essa meia temporada aí, esse pedaço de temporada. Boylen, para mim, foi uma surpresa. Ele era um cara que ele era mais do que um assistente técnico, ele era um associate coach, né? Ele era um cara que tinha um status diferente, até porque os outros caras são muito ruins. Né? Era Randy Brown, Pete Myers, esses jogadores, caras que acho que não agregam nada. Ele assumiu, acho que não deveria ser o cara, achei que ia ser temporário. Começou com um trabalho retrógrado total, reacionário em termos da modernidade da NBA, mais focado em defesa. Ele era um cara com foco em defesa como associate coach. A defesa começou bem, desenvolveu o ataque. Houve um momento em que o Bulls de fato foi muito bem, quando o Bulls trocou por Otto Porter Jr., que a gente vai falar mais adiante, e depois voltou ao status. E se você olha o trabalho como um todo, não considero um bom trabalho. Acho que tem muitas deficiências, e principalmente é um modelo de jogo com bola no garrafão, explorando o Robin Lopes, explorando aquela bola dentro do garrafão, embaixo da cesta, que não é o modelo que a NBA prega. Então eu espero outro técnico, mas parece, pelo jeito, que ele vai permanecer talvez por mais 2 ou 3 anos. Complementando um pouco do que o Vinícius disse, eu concordo com tudo que ele disse. Eu acho que foi meio prematuro essa escolha de renovar com o Boylen, porque já estava no final da temporada, já não tinham que brigar, e assim, acho que nesse caso é sempre bom ter um pouco de precaução e estudar todas as possibilidades que podem ocorrer na off-season. Porque, por exemplo, o Suns acabou de se livrar do Igor Kokoskov, que é muito difícil falar o nome dele, mas do Igor Kokoskov. Então, assim, é um cara que eu acho que eu fiquei muito surpreso com a missão dele, de Phoenix. Eu acho que é um cara que sabe sim trabalhar com a galera mais jovem, com molecada, e é porque a Phoenix é uma franquia que vai passando, é muito desorganizada, vai sendo extremamente desorganizada. Eu teria mantido ele lá, sem sombra de dúvidas, é um cara que eu gosto muito. Eu acho assim, se o Bulls não tivesse renovado com o Boylen, poderia ver essa oportunidade de mercado e ir atrás do Kokoskov, porque é um cara que sabe trabalhar com molecada, e ainda mais falando de um Bulls que é uma molecada, mas já é uma molecada, por exemplo, rodada. O Markkanen e o Lavine não são caras que já pegaram o espírito da liga, sabem como é que joga o jogo, já tem uma certa, entre aspas, experiência. Então, assim, é um cara que eu gosto muito de ter esperado para tentar conversar e achar uma solução. Mas, já que o Bulls quis manter o Boylen, que é um cara que eu também não gosto, eu tinha algumas ressalvas com o Hoiberg, também não era meio diferente, sei que ele tinha muitos erros e cometeu muitos erros, mas tinha algumas coisas que eu gostava dele, mas creio que é um técnico de college também, é um cara com espírito de college, mas acho que é isso que eu tenho mais para falar. Eu acho que foi uma opção de renovação meio rápida demais, podia esperar
a off-season para pesquisar, achar o melhor jogador, o melhor treinador, estudar as possibilidades, porque o Boylen, assim, tem seus momentos bons, né? Mas não é um cara que me agrada muito. Mas agora vamos ver como é que o Bulls vai sair com ele, né? E eu vou citar até outro cara. Você citou um. Eu vou citar o Yoger, que saiu do Kings. Porra, acho que ninguém em sã consciência imaginava que foi pro playoff, mas foi por pouco. Ninguém imaginava que o Kings ia dar esse salto e jogando um basquete bonito. Né? Eu vi alguns jogos do Kings. Porra, então era um bom nome também, de repente. Não, com certeza. E não é a primeira vez que o Yoeg faz um bom trabalho com uma equipe jovem e tirando leite de pedra. Que com o Grizzlies ele fez a mesma coisa e deu certo. Ou seja, também é outro cara que seria melhor do que o Boylen, mas vai entender, né, a cabeça da direção do Bulls. E o crédito do Yoga é por ele ter feito isso com o Grizzlies jogando de uma maneira e ter feito com o King jogando de uma maneira completamente diferente. Então, pontos para versatilidade do Yoga, né? Mas falando do Hoiberg, do Boylen e toda a situação do Chicago Bulls, né? Tá tudo errado, sabe? Você contrata o Hoiberg para você jogar um basquete, para ter vocês passar mais a quadra, arremessar mais de 3, e aí de prêmio pro cara você dá Dwayne Wade e Jimmy Butler pra concentrar o ataque. Tipo, já começa errado aí. É tipo o Lakers contratar o LeBron James e trazer ao lado dele Lance Stephenson, Rajon Rondo e companhia. Exatamente. Cercar de no-shooters, né? Cercar do cara de no-shooters. Lembra muito as críticas que a gente faz, por exemplo, no futebol, de quando tem um treinador de um jeito e o time de outro. Isso aconteceu exatamente no Bulls. E aí, quando você tem o Bulls vai lá, reseta, né? Reseta de uma maneira até um pouco forçada, porque eles até insistiram um pouco demais no elenco medíocre, mas eles foram lá e apertaram o reset, começaram o rebuild. E depois, né, até se você for ver essa temporada, a temporada retrasada, ela foi bem questionável por Hoiberg. E aí, de repente, o Bulls decide que o Hoiberg vai ser o técnico de 2018 2019. Questionável a decisão, mas o Bulls decidiu, o front office decidiu que o Hoiberg seria o técnico de 2018 2019. E de repente, os primeiros 20 jogos acontece um caos dentro do Chicago Bulls em relação a lesões, e todo mundo se machuca e todo mundo se machuca junto. Era 20 jogos sem o Markkanen. Era o Dan que só foi de no final de novembro, depois de jogar o primeiro jogo. Ele jogou um jogo, depois se machucou. E teve outros jogadores também que tiveram problema de lesão. Quem estava jogando, por exemplo, o Jabari Parker estava jogando muito mal. Era um time completamente despedaçado. E aí, se não me engano, depois de 20 jogos, mais ou menos, Markkanen começa a voltar, depois Markkanen tá na previsão de volta, o Dan na previsão de volta, o Lavine se encaixando, fazendo uma temporada boa, e quando finalmente o Wendell Carter também começou bem, todo mundo se junta, finalmente o núcleo jovem do Chicago Bulls, que se tinha uma boa expectativa para a temporada, todo mundo se junta para jogar, e de repente o Hoiberg é demitido, antes mesmo de poder aproveitar a chance de finalmente jogar com uma young core boa, com um time que mais ou menos se assemelha àquilo que ele acredita com o basquete, e ele vai lá e é demitido depois de 20 jogos. É complicado, tipo, o que em 20 jogos do Chicago Bulls, um time completamente despedaçado, mostrou de diferente da outra temporada? O que mudou nesses 20 jogos? Tipo, antes desses 20 jogos, o Hoiberg era o cara, e depois desses 20 jogos, ele não serve mais como treinador do Chicago Bulls, sabe? A decisão de demitir o Hoiberg, ela nem é ruim, mas o porquê da decisão é que confunde e que espanta de certa maneira, né? E também a questão do Boylen, como foi ruim no começo, né? Teve internamente, ele sofreu uma resistência considerável, e teve até aquelas as reuniões que tiveram dentro do time, e o Lavine até assumiu um papel de liderança em relação a isso. Parece que a questão do vestiário até ela melhorou, mas se você for ver o Bulls, né, eu sinto até uma certa frustração de que você tem jogadores de muito potencial e eles ficam presos. Eu sinto um time muito preso, um time muito engessado na mão do Boylen. Né, e preocupa, porque, por exemplo, eu acredito que times jovens e com jogadores que ainda estão aprendendo como lidar com o estilo de jogo da NBA, eles possam ter o maior tipo de liberdade criativa possível. E aí o exemplo do Yogo Kings, por exemplo, e como isso deu certo para eles. Né, e times como, até por exemplo, times como o Philadelphia lá atrás, né, o Sixers, tinham um estilo de jogo um pouco mais fluido, enquanto a galera
enquanto o time estava melhorando, enquanto todo mundo estava se desenvolvendo. E aí você vê um Bulls muito engessado, um Bulls muito parado, jogadas que demoram muito tempo para se desenvolver, um time que está sempre tentando fazer o que o técnico pede e às vezes esquecendo de jogar basquete. Mas as lesões do... continuaram, foi mal. Tinha isso no começo, claro que isso acabou diminuindo um pouco, porque o elenco foi pegando um pouco mais de estilo do Bonen, é uma mudança radical até pro Horber, mas é complicado você acreditar que o Bulls não vai queimar etapas novamente, que não vai fazer erro de planejamento. Quando você olha os últimos 20 anos do Chicago Bulls e quantas reconstruções que pareciam ser promissoras que foram quebradas no meio do caminho, e de 2018, de 2019, as decisões que o front office atual vem tomando, e você não vê o otimismo de que daqui a 2, 3 anos, quando vier um grande jogador para o Chicago Bulls, porque vai acabar vindo, né, de tantas escolhas altas no draft, vai acontecer uma hora que o time vai acertar, né, que quando esse grande jogador vir, que o time vai conseguir se organizar de uma maneira boa o suficiente para poder brigar no leste de novo. É difícil acreditar que isso possa acontecer no futuro próximo com as pessoas que estão comandando o Chicago Bulls hoje em dia. O Aron tocou num ponto do Chicago Bulls ficar engessado, mas também tocou no ponto das lesões. Vocês não acham que isso tem a ver? Que o Lavine perde muitos jogos por lesão, o Markkanen também perdeu alguns jogos por conta de lesão, o Chris Dunn também. Então fica um pouco difícil do coletivo encaixar. Vocês acham que isso estão ligados ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Eu até coloquei isso na minha fala aí. As lesões contribuíram muito para, ao meu ver, o Bulls fazer 22 vitórias só, quanto no ano passado, claramente tancando, fazer 27, né? Mas só complementando, acho que a leitura de vocês é perfeita. Tem um fator que eu gosto sempre de olhar as entrelinhas, né? E olhar um pouco o ambiente, olhar o cenário, olhar o aspecto social da coisa. Chicago, a gente que acompanha lá, Chicago é uma cidade que valoriza muito o trabalho duro. O perfil que Chicago gosta é o perfil que eles chamam do blue collar, né? Que é uma expressão que é muito usada relacionada àquele operador, aquele trabalhador mais operacional, colarinho azul, de farda, né? Ou seja, o cara que trabalha, que consegue o sucesso na base do trabalho, não porque recebeu e ganhou. Então esse espírito é o espírito do torcedor do Bulls, é o espírito na verdade, do cara que nasce em Chicago. Vê lá, Pat Beverly. É aquele estilo ali, é o kid, é o cara que rala, que joga duro, que tem outro espírito. Esse é o perfil do torcedor e o perfil que ele gosta de ver em quadra. E o Boylan, de certa forma, ele encarna esse perfil, diferente do Hoiberg. O Hoiberg é extremamente passivo. É aquele cara que, o jogo pegando fogo e ele estava lá calmo, sereno, explodindo por dentro. Já o Boylan faz todo esse teatro, esse mise-en-scène, e ele é assim mesmo, do cara que se empolga, que bate, que dá tapa, que vai, que grita, que entra na quadra. E acho que isso ajudou também nesse processo dele de ganhar essa confiança do FO, de renovação e de assumir. Ele encarna muito esse papel. Então tem muito essa análise, que não é análise dentro da quadra, mas uma análise fora de quadra, que acho que é importante. Ainda falando sobre as trocas do Chicago Bulls ao longo da temporada, uma das polêmicas foi sobre o Jabari Parker, né? Que o Bulls assinou um contrato alto com ele, depois envolveu ele numa troca junto com o Bobby Portis e uma pique de segunda rodada de 2023 com o Washington Wizards, em troca do Otto Porter. O que vocês acharam dessa troca? Eu acho que foi a grande troca do Bulls nos últimos tempos. Primeiro, o Jabari, né? Eu acreditava, todos sabiam que Jabari não é um cara da posição 3, small forward. Ele é um cara, que se você for dizer qual seria a melhor posição, seria a posição 4, apesar de que ele não defende nada, e acho que você precisa defender na posição 4, assim, todas. Mas tinha os riscos inerentes, mas o Bulls tanto sabia dos riscos que fez um contrato altíssimo, de 20 milhões de dólares, mas com uma cláusula de saída, um team option, para a segunda temporada, já imaginando que a experiência Jabari pudesse não dar certo. De fato, não deu. Acho que a troca foi muito boa, foi muito assertiva, boto essa na lista dos acertos do FO, da gestão de John Paxson, boto com certeza. O ponto que nem todo mundo sabe é que a troca aconteceu
sem querer, vamos dizer assim. Na verdade, a troca que o Bulls pretendia fazer era com o Lakers, entre Jabari e KCP, lá, Kentavious. Mas ele tem uma cláusula com o Lakers de que ele pode vetar a trade, um contrato de 1 ano que ele fez lá, e ele vetou. Essa é o que chegou aí recentemente, inclusive. Como ele vetou, o Bulls não conseguiu efetuar a troca com o Lakers, que era direta, Jabari por Kentavious e Beasley. Graças a Deus isso não aconteceu, e aí o Bulls acabou endereçando a troca com o Wizards, e lembro que fiz um poll lá no Twitter sobre o que a turma achava. A crítica foi massiva, assim. 60% das pessoas que votaram lá não gostaram da troca pelo Otto. Eu defendi, fiz uma thread, inclusive, dizendo, olha, o contrato é altíssimo, é escandaloso. Se esse é o ponto, vocês têm razão. Mas, veja, o Bulls não atrai free agent. Então, o que a gente iria fazer do Chicago Bulls com os 23, 24 milhões de dólares em cap? Nada. Quem foi o grande free agent que o Bulls trouxe na última década? Ben Wallace, Carlos Boozer, depois de tentar Wade, LeBron, Bosh, Paul Gasol velho. O Bulls não é um atrativo de free agent. Então, o que adianta ter cap se você não utiliza bem? Então eu disse, se esse é o problema, para mim está solucionado. E o Otto tem condição de cair como uma luva, porque ele é um cara da posição 3 que era a posição mais carente, e um cara na posição 3 que consegue equilibrar o jogo do Lavine e do Markkanen, que são os caras que estão ali do lado, Lavine, shooting guard e Markkanen, power forward, que são caras que não são reconhecidos pela defesa, e o Otto é um cara que defende muito bem, cobre os espaços, não é um defensor 1 a 1 tão forte, mas tem muita inteligência, tem um alto QI e chuta de 3, joga off-ball, não precisa da bola nas mãos. E dito e certo, foi isso que ele fez. O Otto fez uma temporada fantástica, pra vocês terem ideia, até o momento em que ele jogou com o Wizards na temporada passada, ele fez 12,6 pontos. Pelo Bulls, ele fez 17,6 pontos. Rebotes ele praticamente manteve, 5,6 com o Wizards, 5,5 com o Bulls. E em assistências, ele saiu de 2 para 2,7. Free throw, ele saiu de 76, que já é um número alto, 76%, para 90% no Bulls. E 3 pontos, que ele já tem uma baita de uma média, ele tinha uma média na temporada de 37 quase, ele fez quase 49 dos 3 pontos. Então, ele caiu exatamente como uma luva, tanto que agora o Bulls está buscando um point guard, que é assunto para a gente falar daqui a pouco. Mas o salário do Otto Porter Jr. é maior que o do Jabari Park, né? Isso não... Maior, 23 milhões. Maior e longo, né? Ele tem essa temporada, tem a próxima e tem uma opção dele para outra, que ele deve, obviamente, naturalmente, pedir, né, a opção. Então, ele deve ter mais 2 temporadas aí com um salário maior do que 23 milhões, que foi o dessa. Só complementando o que o Vinícius disse, o contrato pode ser maior, pode, mas assim, se você for olhar, o Jabari Parker era meio que, entre aspas, um peso morto. Primeiro que eu já não consegui entender muito o contrato, né? Porque o Jabari, quando chegou na NBA, era um cara com potencial incrível, um cara que joga na 3 e na 4. Quando ele chegou, ele era assim. Só que as contusões que ele teve acabaram muito com o jogo dele. É um jogo físico, ele gosta de ir pra cesta, matava. Era um cara bem versátil, por assim dizer. Só que não deu certo. E assim, quando saiu essa troca, eu acho que o meu grande problema foi realmente esse contrato do Otto, porque assim como ele veio num draft meio mais ou menos também, e eu sempre gostei muito dele no college. E fiquei meio receoso com algumas coisas que ele fazia no Wizards, porque ele era um cara de destaque no college, mas no Wizards, tudo bem, tem John Wall, tem Bradley Beal, mas ele faltava alguma coisa, acho que faltava um pouco de personalidade, ou ele ter espaço num time que ele possa atacar mais a cesta, porque defesa nunca foi um grande problema para ele sempre foi um bom defensor, isso aí ficou ainda mais, como eu posso dizer, olharam melhor isso no Bulls também. Então, assim, é um cara que eu gosto, é um two-way também, e como o Vinícius disse, ajuda muito o Markkanen e o Lavine. Então, de primeiro até eu olhei meio assim torto, mas
fiquei esperando para ver o que ia acontecer, e eu achei que o Bulls fez uma escolha boa, uma escolha certa. E falando tudo isso que o Vinícius disse, do problema do cap, que não é o Chicago não é uma cidade atrativa, tanto atrativa assim para free agent. Então eu acho que acabou dando certo e isso foi bom pro Bulls também. Ô, Gera, e assim, só para. Você foi no ponto. Por que Oro Porter era sub. Ele, vamos dizer assim, se mantinha abaixo do nível que até se esperava. Ele foi a pick 3, tudo bem, no draft bem fraco. O draft de Anthony Bennett, eu acho, se eu não me engano, que o Anthony Bennett foi o primeiro. Foi um dos piores drafts da história, né? Mas ele tinha lá uma dupla que joga com a bola nas mãos, né? Johnny Wall e Bradley Beal. São os donos do time. Então, essa temporada então piorou, né? Levaram o Dwayne Wade, e é um vestiário super disfuncional, né? Tudo que eu ouço sobre o Wizards é muito ruim. Então, ele de fato ele já é um cara off-ball, já é um cara discreto, quer dizer, então transferiu toda a timidez dele um pouco para a quadra, e no Bulls ele se soltou mais, ele teve mais a bola nas mãos, passou a fazer pick and roll, passou a ser um cara responsável por screen e tal, e o jogo deu uma crescida. Não é um cara para se esperar ser um franchise player, mas é um cara que tem um fit, caiu como uma luva. Eu tô muito esperançoso. Confesso que a temporada de tanque é sempre ruim, né, pro torcedor assistir, mas depois que ele veio e o Bulls engatou ali uma sequência, boas sequências de vitórias contra times importantes, me deu até ânimo de assistir, independente de cobrir pro Twitter, mas assistir mesmo assim e dizer, porra, temos um time que dá para ter esperança. Eu acho que ele trouxe um pouco de esperança, para mim pelo menos trouxe. O Otto Porter basicamente é um sinal de que a off-season do Bulls começou em fevereiro, né? A free agency, provavelmente dita, foi pro Otto Porter, porque economicamente falando, foi basicamente você pegar dois contratos mais curto prazo, que eram o contrato do Bobby Portis e do Jabari Parker, e pegar um contrato ruim, maior, mas com uma produção melhor que o Otto Porter, né? Você está pagando um salário muito alto para um jogador médio, mas ao mesmo tempo você, na visão, e eu acho que, por exemplo, tanto o Gerard quanto o Vinícius expuram isso, né? A falta de confiança no office do Bulls de arranjar opções melhores para o forward, né? Que no caso era a pior posição, por exemplo, do Bulls, e poderia dizer que nenhum time na NBA tinha um quadro de small forwards tão ruim quanto o Chicago Bulls antes de trazer o Otto Porter, né? Se eu não me engano, o titular era o Chandler Hutchison, que era mediano mais na defesa, mas limitadíssimo na questão ofensiva, né? Então chegava realmente a atrapalhar o andamento do time em quadra. O Bulls chegava a atracar em 4 em alguns momentos, em 3 quando tinha o Robin Lopes também, mas aí é outra situação, né? O Otto Porter de fato é um cara que encara bem o time e não pesou tanto, né, pro Bulls. A pergunta que fica, e foi um questionamento que eu tive na época da troca, é o qual a mentalidade que pode trazer, por exemplo, da diretoria, do que a diretoria pode pensar na free agency, se há um sinal de que talvez o Bulls vá tentar ser um pouco mais protagonista na free agency em 2019. E claro, o questionamento de se tentar ser mais protagonista já em 2019 pode ser um problema ou não. Talvez possa não ser, talvez era só uma oportunidade de mercado, de pegar um cara que, apesar da questão salarial e tal, mesmo assim, ele tava embaixo, era um cara que estava bem acessível, né? Um cara na qualidade dele, ele se tornou bem acessível pelo Bobby Portis e pelo Jabari Parker, de fato, né? Por dois jogadores até de valor negativo, se você for ver custo-benefício e tal, né? Se for trocar o salário dos jogadores que foram pro Wizards e tal, né? Mas ver o que isso pode significar para o futuro e se isso realmente pode ser um sinal de que o Bulls vai ser mais agressivo quando abrir lá em 1º de julho, abrir a próxima temporada da Liga. Rodrigo, eu acho que não. Só para fechar esse tema, assim, acho que muito pelo contrário. Eu só fazer uma correção em tempo, ainda dentro do pod. Eu falei 23 milhões. Otto, na verdade, nessa temporada, para a próxima, ele tem garantido 27, quase 27,300. Então é
É extravagante o contrato por ano, né? Muito mais do que ele merece como jogador, né? Tudo que a gente falou. E eu acho que muito pelo contrário, o Bulls fechou, né? Até foi dito pelo Paxson, de certa forma, na entrevista final, né? Aquela entrevista que eles fazem no fechamento de temporada, coletiva, que ele disse, a nossa off-season já começou, a gente viu uma oportunidade e, de fato, esquecendo a parte do dinheiro, o Otto foi uma oportunidade, por quê? Porque o Wizards está ferrado de cap, precisa desobstruir. O John Wall tem um contrato abismal, assim, absurdo. Então, e por muitos anos ainda, os caras não conseguem se movimentar. Então a ideia deles era livrar cap mesmo, e é assim que aparecem as oportunidades, como foi com o Houston, com o Harden, né? Na época que eles tinham lá o Harden, incrivelmente Harden, Westbrook, Kevin Durant e Ibaka, né? Lá no Supersonics, depois virou OKC. Então, assim, acho que isso mostra muito pelo contrário. A tendência da FA desse ano do Bulls é ser uma FA pequena, é ser um free agent Bulls bem discreto. Primeiro porque, de fato, normalmente não consegue grandes coisas. Segundo porque não tem muita grana mesmo. As contas que eu fiz, o pessoal fala em 20 milhões, mas as contas que eu fiz, assim, o cap é 109, próxima temporada. O Bulls tem 85 garantido. Só que tem a pick 4 e a pick 38. Se você pegar os valores que já são certos, os salários, toma aí quase 7 milhões. Então sobra, 16, 17 milhões. Tem 17 milhões para gastar. O pessoal sonha aí com Kemba Walker e tal. Não vai, Kemba Walker ganha 12. Vai querer ganhar 30. Não vai. Provavelmente o Bulls vai trazer jogadores que deem densidade ao banco. Né? Surgiu aí o nome de Wayne Ellington, do Pistols, o Ish Smith, é jogador desse nível. O Bulls vai trazer 2 ou 3 jogadores que deem mais densidade ao banco, que é muito ruim, com o risco de dizer que talvez seja o pior banco da NBA, de fato, é um dos piores times da NBA, e talvez o pior banco. E o Bulls vai trazer 2 ou 3 caras ali ganhando seus 8, 6 milhões para compor elenco, com um contrato curto, que não atrapalhe muito o futuro, e apostar no desenvolvimento dos jovens e apostar nas picks que vem nesse draft. Aproveitando o gancho do draft, vamos falar agora sobre o draft, fazer uma projeção para o Chicago Bulls. O Vinícius já tinha tocado no ponto que talvez fosse melhor para o Chicago Bulls ir atrás de um armador. Mas esse draft está um pouquinho fraco de armador, né? Tem o Ja Morant, mas o Phoenix Suns está de olho, né? Alguns mock drafts já colocam o Ja Morant como a escolha do Phoenix, e o Chicago provavelmente vai escolher depois. Mas tem outros nomes como Kobe White, enfim. O Vinícius, você que é da página do Bulls Brasil, você escolheria um armador mesmo ou pegaria algum outro nome mesmo que não seja armador, como Rui Hashimura, R.J. Barrett, DeAndre Hunter, Jarrett Culver, que são mais alas? Rodrigo, eu acho que a posição mais carente do Bulls hoje é o point guard, sem dúvida, porque Dan de fato decepcionou muito, fez uma rookie season horrível pelo Wolves, fez uma segunda temporada pelo Bulls que deu esperança e na terceira recuou, né? Mas tudo depende da posição. Eu adoro o draft, me chamem de maluco, mas eu acho que é um dos momentos mais legais do ano. E adoro, vou até o final do segundo round, assisto mesmo, tal, comento lá. E esse ano eu tenho um projeto pessoal, né, meu, que é o Tancômetro, né? Então já aproveito para a audiência aí do For the Win, que sigam lá o Tancômetro, e a gente vai fazer um trabalho legal, eu no Tancômetro aí no draft, mas eu acho que depende muito da posição. O draft desse ano é o draft em que as chances mudaram, né? As chances estão mais diluídas entre os piores times, numa tentativa da NBA de evitar o tank, que não funcionou, ao meu ver, como eles gostariam. Então, acho que esse ano vai ser um draft de muita surpresa. O lottery, que acontece no dia 14/5, que é a definição das posições, vai ter muita surpresa. O Bulls terminou em quarto e tem 12,5% de chance de terminar, de pegar pick 1, e quase 30, 24,7, se eu não me engano, de pegar pick 1 ou 2.
Então depende de onde o Bulls cair no dia 14/5. Por exemplo, eu acho que se o Bulls ficar com a pick 1, no-brain para mim mesmo não tendo fit, mesmo sendo o jogador que eu mais acredito no Bulls, sendo um power forward, que é o Markkanen, eu acho que você não pode passar um talento transcendental como ele pode ser. Então pegaria o Zion em número 1, deslocaria Markkanen para o 5, revezaria Markkanen, Wendell e Zion, e é isso que eu faria. Se o Bulls cair como 2, eu não teria dúvida, pegaria o Ja Morant, iria para a posição mais carente, uniria o que eu acho que é o melhor jogador, o segundo melhor jogador, com o fit do Bulls. O Bulls precisa de um point guard. Terceiro, eu fugiria do point e iria para o terceiro melhor, que é o R.J. Barrett. Eu iria no Barrett, mesmo ele sendo um cara da posição do Lavine. Ele é um shooting que pode ser small forward. Os dois já têm posição no Bulls, mas acho que ele faria um triângulo ali, rotacional com o Lavine e com o Otto. E tenho várias críticas em relação a ele, mas traria o Barrett. Acho que na posição que o Bulls está, não dá para só pensar em fit, tem que pensar nos melhores talentos. Do quarto em diante é que acho que o bicho pega. Você citou alguns nomes aí, Rodrigo. Porra, eu acho que... Eu falo o seguinte lá na página. Do quarto em diante é tudo japonês. Acho que esse vai ser o tipo do draft que o 15º, o 20º vai ser melhor do que o quarto. A gente vai descobrir isso ao longo dos anos. Então acho que aí é muito trabalho, sorte. E aí, na minha opinião, com o quarto em diante, eu tentaria trocar para baixo. Trade down, e buscaria outros que quisessem fazer composição, jogador no meio da negociação. Eu cheguei a se escrever lá no Twitter que eu trocaria o quarto pelas piques do Boston. O Boston não tem necessidade de adicionar 3 rookies, e ele tem a 14ª, a 20ª, a 22ª. Eu ofereceria a 4ª pique pelas essas 3. Você é louco? Sai da 4ª para a 14ª, 20ª e 22ª? Faria, porque eu acho que é meio que todo mundo muito parecido ali, dali pra frente. Um cara que eu adoro, gosto, apesar de não ter ido bem no tournament, é o Culver, mas também não acho que seja um cara que mude o jogo de ninguém, muito menos do Bulls. Acho que é mais ou menos por aí. E o Gera, que acompanha mais o basquete universitário aqui do grupo, você seguiria o mesmo caminho do Vinícius ou faria diferente? Cara, assim, eu parto do princípio, esse é o meu princípio que eu sempre falo em qualquer draft, que pra mim tem que pegar o melhor jogador disponível e ponto final. Então, assim, vai depender muito, como o próprio Vinícius disse, da posição do Bulls, né? Então a gente tem que esperar para ter uma noção melhor do que vai ser. Assim, na primeira, eu já disse, eu já disse várias vezes, que a gente conversa muito, mas que o meu jogador, o jogador que eu mais gosto, não estou falando que é exatamente o melhor, é um dos 3 melhores, mas o que eu mais gosto é o R.J. Barrett. Então, assim, não estou dizendo que o Bulls deveria pegar o Barrett, que não sei o quê. Eu acho difícil que o Bulls vá ser a primeira escolha, para começar. Então, eu vou dar uma descartada dessa primeira escolha. Mas, assim, que point guard é a posição que o time mais precisa, que armador é a posição que o time mais precisa, isso é óbvio. Então, assim, se passar na primeira, tiver em segundo ali, e tiver entre o Ja Morant, porque o primeiro a gente sabe que vai ser o Zion. Querendo ou não, vai ser o Zion. Não é injusto, né? Deixar claro, não é injusto. É um cara fantástico, vai ser um monstro na liga, se Deus quiser. Mas se tiver que escolher entre o Ja Morant e o Barrett, com certeza eu iria de Morant. Pela necessidade. Exatamente pela necessidade. E por ser assim, mesmo preferindo o Barrett, eu não vejo uma diferença gigantesca entre ele e o Barrett. Prefiro o Barrett, até ao Zion também, mas eu escolheria o Morant exatamente pela necessidade do time. Agora, da terceira para baixo, da quarta para baixo, eu assim, é muito gosto também, porque depois do Morant, pode-se dizer que o melhor armador do draft é o Kobe White, de North Carolina. Mas não é um cara assim extremamente confiável para você pegar numa quarta escolha. Não acho, pelo menos. Eu prefiro muitos outros jogadores, como o Jarrett Culver, que é um cara que eu adoro, mesmo sendo um cara da 2, que já tem um Lavine, mas se eu pegasse a quarta, eu escolheria ele, sem sombra de dúvidas. Mas é aquela coisa que o Vinícius mesmo disse, vai depender muito da posição do Bulls. Porque acho que
o Bulls mais cobiça mesmo desse draft, em tese, assim, pela necessidade, é o Moran. Então, se cair o Moran, vai ser algo incrível, incrível pro Bulls. Mas tem outros nomes bem interessantes do quarto para baixo, né? Como o DeAndre Hunter também, o Nasir Little, que deu uma caída por causa da temporada, que não jogou tantos minutos quanto deveria. O Ken Reddish, que conseguiu ser ofuscado por Zion Williamson e R.J. Barrett, que é um cara extremamente talentoso. Para mim também entra ali no top 5, top 6. Então, acho que como a gente não tem a ideia de qual vai ser a colocação do Bulls, por causa da loteria, que vai ter e tudo mais, mesmo achando que o time não vai ficar no top 1, ou não vai ter a primeira escolha, acho que nem a segunda, talvez, fica meio difícil analisar. Mas creio que eu paro do princípio que tem que sempre draftar o melhor jogador. Não importa se o elenco já tem um jogador muito bom para a posição, ou algo do tipo, já tá cheio de jogador, porque sempre tem que pegar, para mim, tem que pegar o melhor. Então, por isso que ninguém passaria o Zion. Pode ter, se fosse o Pistons com a primeira escolha, ele draftaria o Zion para a posição que é a do Blake Griffin. Então, eu parto desse princípio e acho que deveria ser assim. Mas eu acho que daqui mais para frente, quando a gente souber que vai ser a posição do Bulls no draft, acho que vai ser mais fácil fazer uma análise mais concreta. Ô, Gera, eu acho que eu comungo da mesma opinião. Eu acho que um time que tá no tank, acho que ele tem que pegar o melhor talento também. Acho que ele dá um jeito de fazer a coisa funcionar, e se não funcionar, troca, e vai trocando e vai achando os melhores talentos. Eu concordo com você. Você citou o Kobe White, cara, eu não sei se é. Porra, na boa, eu não sei o que é, mas eu não vejo nada no Kobe White, nada, não pegaria ele. Na minha, só depois da 8ª, da 10ª, não vejo nada. Um cara que é pouco falado, porque só fez 5 jogos e que tem uma turma que adora, eu vou citar aí alguns caras aí que são torcedores do Bulls fanáticos. O Roma, o Sasso adora, o Sasso fala direto. O Vinícius Chatão, que é meu xará. Eu conheço, gente boa, gente boa. Pô, ele adora e fala demais, acho que ele vai até escrever um texto sobre isso. O Garland, né, é um cara que a turma adora aí, só fez 5 jogos e tal, e de fato eu confesso que eu não acompanhei, porque eu gosto eu vejo highlights e tal, mas eu gosto de ver o jogo, e hoje em dia com o Watch ESPN e tal, é muito mais fácil, então quando eu não vejo highlights, para mim não quer dizer muita coisa, né, porque é aquela história, né, igual futebol, o cara mostra aquele tape lá, pô, todo mundo é craque. Todo jogador tem o seu lance e os seus lances. Quando você vê o jogo inteiro, é que você vê o comportamento do cara. Eu não consegui ver o jogo inteiro dele, então por isso que eu nunca falo muito dele. Mas ouço muito analista falar muito bem e que se ele pode ser um foguete ali nos workouts, no pré-draft, porque se ele tiver recuperado da cirurgia de menisco que ele fez, ele é um cara que chuta de qualquer lugar. Ele é tipo o Trae Young, chuta do logo, chuta de qualquer lugar. Mas não tem o poder de distribuição do Trae Young, a visão do Trae Young. Mas é um cara que acho que talvez ascenda ali para aquela posição 4. Não, mas é exatamente isso que você disse, Vinícius, em relação ao Garland. Acho que o grande problema é ele ter feito poucos jogos, porque assim, o teto dele é muito bom, pelo que eu acompanho muito college, venho acompanhando ainda mais high school, já fico ligado de quem vai chegar para o college. E é um cara que me agrada, realmente me agrada muito, mas por ele ter feito pouco jogo, eu tenho medo do que isso pode acarretar. Por isso que eu acho que, tipo, por exemplo, o Kobe White eu não acho um prospecto fantástico, mas é um cara ali bom para loteria, eu acho um cara bem interessante, porque é um cara intenso, é um cara muito veloz, é um cara que defende bem e tudo mais, então eu gosto. Alto, né, para posição. Alto, exatamente. E também, claro, tem o fator de que não tem tanto armador assim confiável. Você pode procurar aí, tirando tipo, não tem quem chegue, por exemplo, perto do Moran. E então, esse mesmo draft não tem tantos jogadores bons para posição. Tem um cara que cresceu muito por causa do torneio da NCAA, que foi o Carson Edwards, mas o Carson Edwards foi uma surpresa gratíssima. Não é um cara para começo de segunda rodada, final da primeira no máximo. Então, assim, e outra, né? É um tampinha, né? Um cara que não conseguiu defender nem a sombra, né? Lembra, não
que é igual, até porque, né, é difícil. Mas ele lembra, entre aspas, um pouco o Trae Young, só que ele é mais, acho que ele tem uma personalidade até maior do que o Trae Young, pra ter uma ideia. Mas é um cara que erra, que tem alguns arremessos que não precisa, tem uma cabeça meio ruim para tomar decisão ainda, por isso que ele não fica entre os melhores ali. Mas, assim, como o Bulls precisa muito de armador, não é um draft tão bom assim para o que o Bulls precisa. Se tivessem mais armadores, tivessem caras mais confiáveis, tudo bem, mas aí que entra o que eu disse. Creio que, dependendo, claro que eu acho difícil que vai pegar o Moran, mas para mim tem que sempre olhar para o melhor jogador. Se cair em quarto, eu pegaria ou o Ken Reddish ou o Jarrett Culver. Mesmo o Reddish jogando eles são a mesma posição, por exemplo, jogam na 2 ou na 3. Então, assim, para mim, na minha cabeça, como não tem armador, e eu vejo que tem alguns caras excelentes, outros bons, outros mais ou menos, eu creio que o Bulls tem que pensar em pegar o melhor jogador e dar um jeito de encaixar. É um calouro, a gente vê como é que encaixa, se não der, como você disse, troca, ponto final, segue a vida, mas aí também entra a parada de saber planejar isso. Acho que o Jeff Horman vai ser importante nisso, porque o Bulls tem muitos jogadores jovens bons e já vai chegar mais, então tem que saber lidar com isso aí, porque não vai ter espaço para todo mundo. E dá para arranjar coisas boas trocando certos caras. Por exemplo, o Chris Dunn, eu acho que é um cara que eu gosto, mas acho que já deu. Não tem como render mais. Não tem mercado, né? Não tem mercado, Dan. Infelizmente, o Bulls não ganha muita coisa trocando ele hoje. Mas você não acha que o Chris Dunn, que já é um cara que foi meio que deixado de lado, não arranja pelo menos uma escolha de segunda rodada para o Chicago Bulls? Não, segunda com certeza, né? Até porque assim, o pedigree dele é que ele foi o quinto, né, escolhido. Então, pô, é difícil você... Mas eu acho que Dan consegue, na minha ótica, meu mundo perfeito, eu tentaria casar Dan com a pique de segunda rodada do Bulls, que é a da Grizzlies, né? Que é a 38ª, se eu não me engano. Tentaria casar Dan e a 38ª para tentar descer um pouquinho e tentar pegar uma late first round aí, uma 20ª e poucas, 22ª, 25ª, alguma coisa assim, e pegar um jogador um pouco melhor junto com a pique do Bulls, e 2 jogadores que venham para somar. Isso é o que eu faria. O Reddish, eu tinha muita fé, acho que todo mundo tinha muita fé nele no início. Acho que ele ficou à sombra do Zion e do Barrett, mas assim, mesmo quando o Zion se contundiu, ele não chegou, não apareceu. Eu digo que ele é um jogador vagalume, né? Já desde o high school, aquele jogador que acende e apaga, tem lances, mas some durante um bom tempo, tem lances e some. E acho que ele é um jogador que vai matar, quem selecionar ele vai matar de raiva. Ele vai ser tipo o Andrew Wiggins do Wolves, cara que tem um talento enorme, tá lá, tem o físico, tem todas o potencial, mas não entrega, não tem vontade, falta motor, como chama o americano. Acho que esse cara vai matar de raiva e na boa, eu não tô afim de morrer de raiva pro Reddish, não. Eu hoje não selecionaria Reddish, eu colocaria ele mais escanteado. Até o Nacileiro, que eu acho que foi prejudicado pelo esquema de North Carolina, e acho que o modelão do técnico lá, que é muito antigo e que não gosta de jogar com freshman, de modo geral, acho que prejudicou ele. Acho que até o Nacileiro tem, na minha opinião, chance de explodir melhor na NBA do que o Reddish. Eu parto do mesmo princípio de vocês, o Chicago Bulls, dependendo da posição que o Chicago Bulls ficar, mas se ficar em top 3, tem que pegar o melhor prospecto, o melhor talento dali. Se for em primeiro lugar o Zion, se for em segundo o Ja Morant, porque seria a melhor opção para o Chicago, porque precisa de um armador. O Chris Dunn não convenceu, não tem nenhuma perspectiva de futuro no Chris Dunn, então é melhor já apostar no Ja Morant também. Se fosse na terceira escolha, R.J. Barrett, e da quarta para baixo, o DeAndre Hunter seria a minha principal escolha ali. Tudo bem que o Bulls já tem o Otto Porter Jr., mas essa classe está com muita gente de ala muito boa. Tem o DeAndre Hunter, o R.J. Barrett, o Rui Hashimura, o Jarrett Culver, o Ken Reddish. Então, qualquer um dessas escolhas aí, eu acho que da quarta posição para baixo seria uma boa. Mas o Bulls, se ficar no top 3, é Zion, Ja Morant e Barrett. Não tem outra saída.
Sabe o que eu acho que é legal? Assim, só um parênteses, né? Tem as ondas, né? Eu acompanho o draft, adoro e tal. Então, ano passado era o draft dos bigs, né? Ayton, Bagley, Wendell, JJJ, Jaren Jackson, que pra mim é um puta de um jogador, acho que depois de Luka é o cara que eu mais gostaria de pegar. Então, era o draft dos bigs. Aí esse ano, o draft dos wings, né? O cara na 2 e na 3 ali. E aí vai esses nomes todos que a gente citou. No próximo ano, me parece, aí o Gera que acompanha, é o draft dos armadores, né? Acho que vai ter muito cara bom, Cole Anthony, etc e tal, Theo Maledon, o menino da Itália lá. Eu acho que são as ondas, né, de posição. Então, se o cara tancar uns 5 anos, o cara fecha um time, né? Tinha dito que ele deu uma ideia interessante, por exemplo, de trocar com o Chicago Bulls, não, com o Boston Celtics. Trocar a quarta escolha por pelo menos 2 das escolhas do Celtics. E eu acho, cara, uma ideia muito boa, pelo simples fato de que, como você acabou de dizer, eu creio que como o draft do ano que vem tem muitos armadores interessantes, principalmente o Cole Anthony, que é um cara que eu adoro, simplesmente adoro. Eu acho interessante o Bulls não ter pressa. Não ter pressa para montar, ter calma. Acho que é o que acho que você disse, vai ser a terceira temporada, né, de rebuild. Isso. Então, assim, não creio que é para ter pressa, não creio que precise disso. E trocando com o Celtics, dá para arranjar jogadores bons para sair do banco, que é uma coisa que o time precisa muito. Por exemplo, ali na 20ª escolha, mais ou menos, tem o Tyler Hero, que é um cara muito bom, é um arremessador muito bom, é um cara extremamente interessante que seria importante para esse rebuild. O rebuild não precisa ser só para jogador para ser titular, tem que ser para montar um elenco qualificado. Como o próprio Brooklyn Nets aí é um bom exemplo disso. Então, acho interessante pensar realmente numa troca, dependendo da posição, se cair numa quinta posição, uma sexta posição. Eu acho interessante mesmo essa ideia. É um draft, né, que até como o Vinícius mencionou, assim, e aí ele lembra um pouco, por exemplo, 2013, né, que se você for ver agora uns 5 anos atrás, tá uma galera que veio ali no final do lottery e tal, no final da loteria, que rendeu mais do que quem estava no top 3, no top 5, no próprio Otto Porter, mesmo em outros drafts, provavelmente estaria lá pro final do top 10, mas por conveniência, por não ter ninguém melhor para aquela situação e por encaixar no Wizards naquela época, ele acabou virando a terceira escolha, e esse draft tem algumas dessas, né? Você tinha ali os jogadores de Duke, né? O Jay Barrett, Cameron Reddish, Zion Williamson, né? Que eram as referências do time de Duke, que roubava a cena ali no top 5, e o Jay Morant, que subiu bastante durante o draft. Em alguns momentos você tinha Jared Culver, Nasir Little, mas faltava, por exemplo, em alguns outros drafts, até como o draft do ano passado, jogadores ali, por exemplo, no final do top 5, ou então da quinta para a 10ª colocação, que de fato impressionassem e que pelo menos nos primeiros 2, 3 anos pudesse dar uma possibilidade de já ter um impacto muito grande, né? Às vezes tem poucos jogadores assim nesse draft. Não tem como fugir do Zion na primeira escolha, né? E aí tem essa coisa do dar um passo para trás e 2 para frente, de talvez pensar em caso, por exemplo, principalmente se o Bulls for de terceiro para baixo, né? E aí em quarto acho que a situação ficaria muito complicada, mas já em terceiro a situação já é um pouco preocupante, porque já tem uma queda considerável do Morant, por exemplo, pro R.J. Barrett, né? E do R.J. Barrett pro Cameron Reddish, pro resto da loteria, então aí já cai mais ainda, né, pro Vancouver, né, por exemplo, já é uma disparidade bem considerável de talvez se municiar para o draft de 2020, né, até porque o rebuild muito provavelmente não vai acabar em 2019, o Bulls não está a uma peça, a um jogador ou até a 2 jogadores, né, de se tornar uma força no leste, né? Ainda falta muita coisa, então talvez esse seja sim um ano de ver todas as opções de mercado que o draft pode oferecer a nível de trocas, talvez abaixar uma escolha, ou então subir para poder pegar algum jogador que esteja ali se oferecendo no final da primeira rodada, mas que tenha um potencial a médio e longo prazo interessante.
é um draft para quem não vai ser a primeira escolha né, eu acho que quem não vai ser a primeira nem a segunda escolha, é um draft para olhar todas as opções e olhar o que pode estar disponível e ir com a mente bem aberta ao front office do Bulls para fechar qualquer tipo de negócio que possa ser vantajoso para a franquia a médio prazo, porque ainda falta muita coisa para pro Bulls terminar o rebuild. Bom, é isso. O nosso podcast vai caminhando para o final. Queria agradecer a presença de Gera Lobo. Não, eu que agradeço, cara. Sempre um prazer estar participando aqui. Falar de basquete sempre é demais. Agradecer a presença do Vinícius, né, do Bulls BR, sempre um cara que bate um papo fantástico também. Arão também, como sempre, né, e Rodrigo, que já são da casa. E quem quiser me seguir nas redes sociais lá, @gerinhaloma_, como sempre, fazer aquele meu merchanzinho, né? Mas um abraço para todo mundo e até a próxima. O jabá é sempre válido. Queria agradecer a presença também de Rodrigo Arão. É bom estar de volta, né? Um tempinho já que andava um pouco sumido até do Fodrim, mas assim, como já disse, é bom demais chegar e falar de basquete, discutir, tá? Um assunto que, né, a gente vai rápido, assim, quando for ver a gente já tá 1 hora e meia falando e muita coisa ainda, né? E isso do Chicago Bulls, a gente ainda até a Free Agents, a gente dava falando da situação de muitos times, ainda tem playoff rolando solto agora, né, que vai ter a segunda fase, por exemplo, da Conferência Leste, que só vai ter jogão, né, com Sixers, com Bucks, com Raptors, né, ainda vai ter muita coisa ainda para acontecer nesse final de temporada. É ótimo estar aqui, né, é sempre um prazer estar no podcast, e claro, muito feliz, não tem como não mencionar, né, muito feliz com o crescimento que a gente vem tendo ultimamente, chegamos a 5 mil seguidores, ainda assusta o fato que a gente começou em novembro, né? E antes mesmo de terminar a temporada, né, uma quantidade de pessoas que apreciam o nosso trabalho, que seguem o nosso trabalho, está aumentando bastante. E, claro, muito feliz de fazer parte disso e muito feliz de estar de volta. E é isso aí. E agradecer também a presença do nosso convidado especial, Vinícius Costa, que tem o mesmo sobrenome que eu, mas que não é da minha família. Ele é da página Bulls BR. Valeu, moçada. Pô, de novo, muito obrigado pelo convite. Papo ótimo. Vocês entendem muito de basquete, conseguem conversar no detalhe sobre um dos 30 times, né, da liga. Então, pô, acho isso fantástico. E o que conversa fluiu muito bem. Eu passaria aqui 3, 4 horas conversando sobre esse assunto. Eu digo que eu sou torcedor do Bulls. Eu gosto da NBA, mas eu adoro eu nem me dedico tanto a assistir outros jogos, então não tenho talvez a mesma desenvoltura em falar de um modo geral, mas sobre o Bulls eu amo de paixão e pô, foi um prazer, estou sempre às ordens. Só para falar para a turma aí que eu vi, e aliás, vocês falaram de crescimento, né? Chegaram a 5 mil, pô, fantástico, novembro para cá, 5 mil, isso é um belíssimo número e para mim, com todo o merecimento, porque o trabalho de vocês é muito legal. E eu destaco, a gente estava conversando antes, principalmente assim, para mim a marca registrada, outros podem até fazer, mas para mim já tem um carimbo lá do For The Win, que é essa questão de traduzir as coisas da NBA para a massa que muitas vezes não tem tanto acesso à língua e poder disseminar isso aí. Acho que é um trabalho que é chato de fazer, mas que tem uma recompensa enorme, tanto é que vocês estão sendo recompensados. Só para fazer, também aproveitar como gera lá, fazer o merchandising, sigam o @bullsbr, nós chegamos aí esse ano a 8 mil seguidores, uma marca bem legal, né? Sigam lá, mesmo quem não for torcedor do Bulls, tem muito conteúdo bom. Sigam aí meu projeto pessoal, o Tancômetro, @Tancômetro, começou no Bulls BR, uma brincadeira e cresceu, e vamos forte aí no draft na próxima temporada. E é isso, obrigado. É isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui. Meu nome é Rodrigo da Costa. Quem quiser me seguir no Twitter é @RodrigoCRS_. Sigam também o For The Win no Twitter, @_ForTheWin, @4TheWin para ficar um pouco mais fácil de achar.